Galera, essa aqui é a questão número 71 da prova V da FUVEST de 2017, né? Da prova do ano passado. Esta questão fala de eletroquímica, é o assunto dela, e trata da reatividade de metais e de pilhas. No começo dessa questão, um estudante realizou um experimento para avaliar a reatividade desses três metais, chumbo, zinco e ferro. Para essa avaliação de reatividade, o estudante fez o seguinte: pegou três placas de chumbo metálico e mergulhou em soluções de nitrato de chumbo, nitrato de zinco e nitrato ferroso. Pegou três placas de zinco, mergulhou uma na solução de nitrato de chumbo 2, de nitrato de zinco e de nitrato ferroso. E por último, três placas de ferro e fez a mesma coisa, mergulhou nessas três soluções e observou se ocorreu ou não reações químicas, e aqui estão os resultados dessas observações. Aqui eu coloquei um esqueminha genérico, então eu tenho uma placa metálica de um metal que eu chamei aqui de M2. Se ele está na forma metálica, o seu número de oxidação é 0. Mergulhada numa solução de um outro metal que eu chamei de M1. Essa solução contém íons desse metal M1 com o número de oxidação mais 2, que eu coloquei aqui também. Para o resultado desse ensaio ser positivo, o metal que está na placa metálica ele tem que sofrer oxidação, ou seja, ele vai perder uma quantidade de elétrons e vai se transformar no seu cátion. E o metal que está na forma iônica na solução vai sofrer redução, ou seja, vai ganhar os elétrons perdidos na oxidação e vai se transformar na sua forma metálica, ou seja, com um número de oxidação 0. Aqui ao lado eu coloquei a equação que representa essa transformação, essa reação química, onde o metal 2, que é o metal da placa metálica, sofrerá oxidação, ou seja, perderá elétrons. Com isso, o seu número de oxidação vai aumentar. No caso aqui, ele passou de 0 para um número de oxidação mais N, que pode ser mais 1, mais 2, mais 3. O metal M1, que está na sua forma iônica aqui na solução, sofrerá redução, se transformando na sua forma metálica, ou seja, com um número de oxidação 0. Receberá, então, os elétrons perdidos na oxidação. Para essa reação ocorrer espontaneamente, o metal 1, que está na solução, que é a espécie química que está sofrendo redução, ele precisa apresentar o maior potencial de redução, ou seja, a maior facilidade de se reduzir. Temos que lembrar sempre disso. Para a reação ser espontânea, o metal que está na solução tem que apresentar o maior potencial de redução. Sabendo dessa condição, então, podemos avaliar aqui e colocar os potenciais de redução desses metais em ordem decrescente. Nessa primeira parte aqui do experimento, onde uma placa de chumbo, que é o metal M2, foi mergulhada em soluções de chumbo 2+, zinco 2+, e ferro 2+, podemos observar que não ocorreu reação em nenhuma dessas situações. Com isso, eu chego à conclusão de que o zinco 2+, e o ferro 2+, que estão na solução, não apresentam potencial de redução maior do que o do chumbo. Podemos concluir, então, que desses três metais, o chumbo é o que apresenta o maior potencial de redução. Então, coloquei aqui uma ordem desses três metais com o chumbo apresentando o maior potencial de redução. Na segunda parte do experimento, onde uma placa de zinco metálico foi mergulhada numa solução de chumbo e numa solução de ferro, nós podemos observar que essas reações ocorreram espontaneamente.
E por que ocorreu espontaneamente? Porque o potencial de redução dos metais que estão na solução são maiores do que o potencial de redução do zinco. Porém, já sabia que o potencial de redução do chumbo era o maior dos três, mas só que com esse último resultado aqui eu descubro que o potencial de redução do ferro é maior do que o potencial de redução do zinco, e assim eu completo aqui a ordem decrescente de potencial de redução. O maior de todos é o chumbo e o menor de todos é o zinco. Na segunda parte dessa questão, o problema está dizendo que esse estudante montou uma pilha formada por uma placa de cobre mergulhada numa solução de cobre metálico e uma placa de um metal X mergulhada numa solução desse metal X, onde os metais X que ele trabalhou foram os metais que nós já tínhamos discutido, o chumbo, o zinco e o ferro. Então ele preparou 3 pilhas. E nos deu uma informação muito importante, que começa aqui, ó, o eletrodo onde ocorria a redução, ou seja, o ganho de elétrons, era o eletrodo formado pela placa de cobre mergulhada na solução de sulfato de cobre 2. Como as pilhas são reações espontâneas, e ele nos deu a informação de que foi o cobre que sofreu redução, eu chego à conclusão de que o potencial de redução do cobre é maior do que esses outros 3 potenciais que nós já tínhamos colocados em ordem. Então aqui eu atualizei essa série e coloquei aqui o potencial de redução do cobre como o maior de todos devido à informação dada no enunciado. Na terceira parte dessa questão, ele falou que o estudante mediu a força eletromotriz dessas pilhas, ou seja, ele mediu a diferença de potencial e obteve os seguintes valores: 0,44 volts, 0,75 volts e 1,07 volts. Com esses resultados e as observações que nós já fizemos anteriormente, o problema está pedindo o quê? Está pedindo para a gente descobrir qual foi o metal X utilizado na pilha que deu uma diferença de potencial 0,44 volts, qual foi o metal utilizado na pilha com a diferença de potencial 0,75 volts e também o metal utilizado nessa última pilha com potencial de 1,07 volts. Repetir aqui a ordem decrescente dos potenciais de redução, lembrando que o cobre tem o maior de todos e o zinco o menor de todos. Toda reação eletroquímica espontânea é chamada de pilha, e para ela ser espontânea, a diferença de potencial tem que ser positiva, ou seja, maior do que zero. Por isso que todos esses resultados aqui, ó, foram positivos. A diferença de potencial, ou a força eletromotriz, ela é calculada pela diferença entre o potencial de redução de quem sofre redução e o potencial de redução de quem sofre a oxidação. Para a diferença de potencial ser positiva, o potencial de redução de quem sofre redução tem que ser o maior potencial de redução e, consequentemente, o potencial de redução de quem sofre oxidação tem que ser o menor potencial de redução. Sabendo que o potencial de redução do cobre é o maior dos 4 e o potencial de redução do zinco é o menor dos 4, e que a força eletromotriz é calculada por essa diferença, a pilha montada pelo cobre e pelo zinco vai ser a pilha que vai apresentar a maior diferença de potencial. Então eu já sei que o zinco é o metal X utilizado na pilha que apresenta o potencial de 1,07. Então, numa questão que tem 5 alternativas, eu logo de cara já elimino 3. Eu vou ficar em dúvida entre a letra A e a letra D, que são as alternativas que apresentam o zinco na pilha com potencial de 1,07. Já eliminamos a B, a C e a E com apenas uma observação.
Como o cobre é o elemento que está presente em todas as 3 pilhas, se eu pegar a pilha formada pelo cobre e pelo chumbo, que são os potenciais de redução que têm os valores mais próximos, quando eu fizer esta diferença aqui, eu vou achar uma diferença de potencial, uma força de eletromotriz pequenininha. No caso, então, a pilha que utiliza o chumbo como metal X vai ser a pilha que vai apresentar um potencial de 0,44 volts, que é o menor potencial desses 3. Chegamos então à conclusão de que a resposta dessa questão é a letra A, porque aqui ela apresenta o chumbo como metal X da pilha com um potencial de 0,44 volts. Essa questão é a primeira da FUVEST que eu resolvo, é uma questão da primeira fase, que é a próxima fase aí que está por vir. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar a dúvida aí nos comentários, que em breve eu vou respondê-los. E nos comentários vocês também podem deixar dicas de alguma questão que vocês querem que seja resolvida, que a gente prepara vídeo aí para solucionar as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Um abraço então para todos vocês.